coisa ao seu nome, mas ela é simples demais, ela não faz muita questão não, mas eu vou falar. Doutora Vanessa, médica, formada, já trabalha aqui em Ipatinga, na medicina, e tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Estenda a sua mão aqui para frente e vamos abençoar a Vanessa. Deus, aqui está a tua filha, nesse instante, Senhor, com a grande incumbência de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Que o Senhor venha ungir, não somente lábios, mas mente, coração, tudo dela, Senhor, para que a palavra flua do coração de Deus para o coração da Vanessa, para os nossos corações. Nós oramos e abençoamos a tua filha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Bom dia. Quem está feliz de estar aqui essa manhã? Adorando ao Santo dos Santos, aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. Nós não saímos de nossa casa à toa. Nós saímos para entregar o nosso melhor. Então hoje eu quero que você que está aí me ouvindo, incline a sua cabeça e faça a sua oração. Eu vou conduzir, mas você vai entregar nesse momento o seu louvor, a sua adoração. Você vai abrir o seu coração para Deus nessa manhã. Você vai se rasgar essa manhã como preparação daquilo que o Senhor tem para nós, amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graça pela tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor Jesus, porque fomos alcançados pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Nós estamos aqui em rendição ao teu nome. Estamos aqui para dizer: Santo, Santo és o Senhor. Estamos aqui para entregar aquilo que o Senhor nos confiou. Eu quero te pedir nesta manhã, prepara o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, para receber a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor guardou, aquilo que o Senhor decretou para esta manhã. Senhor Jesus, rompa com todas as cadeias, com todas as barreiras, com toda a inquietude do nosso coração, que nós venhamos estar entregues esta manhã, sedentos, que não venhamos sair daqui como entramos, mas que venhamos sair transformados, renovados, restaurados, curados e libertos pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero agradecer ao pastor Antônio Carlos e à pastora Lindaura por essa oportunidade de estar compartilhando da poderosa palavra do Senhor. Como o pastor mesmo já falou, eu sou médica, estou atuando aqui em Ipatinga faz 2 anos, mas a minha paixão, a minha alucinação é Jesus Cristo. É falar do amor de Jesus. A medicina foi apenas uma cerejinha, uma estratégia que o Senhor colocou em meu coração. Mas o meu chamado, aquilo que Ele me confiou, é o amor pela Escritura. É o amor por vida. E eu tenho tentado honrar o nome do Senhor no meu trabalho. Tenho tentado honrar e fazer aquilo que o Senhor está me solicitando. Porque o tempo é breve. Nós não podemos brincar e nem perder tempo. Se tem uma coisa que a medicina e trabalhando também no setor de urgência me ensinou, é que o tempo é breve. Ele me trouxe essa consciência de como ministro da palavra, como embaixadores de Cristo Jesus, nós não perdemos tempo. Nós temos que estar como soldados preparados para a batalha. E nós precisamos ter essa consciência. E o tema da palavra de hoje é
a água da vida. E eu quero trazer algumas curiosidades antes de ler a nossa referência. O planeta Terra, a superfície da Terra, ela está conformada por 71% de água. Desses 71% de água, 96% correspondem à água salgada. E apenas 3% vai corresponder à água que está nos rios, lagos, e desses 3% que seriam água doce, apenas 1% dessa água está preparada, é potável, está pronta para consumirmos. Eu quero trazer uma outra curiosidade. Nós, como seres humanos, estamos conformados, cerca de 70% do nosso corpo, da nossa matéria, está formada por água. Quanto mais novo é uma pessoa, mais água ela necessita. Para vocês terem ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela vai dizer que a quantidade de água que nós necessitamos para estar hidratados e saudáveis é 35 vezes o seu peso. Ou seja, uma pessoa que pesa aproximadamente 70 quilos, ela precisa consumir diariamente 2 litros e 400 ml. Desde a fundação do mundo, a água é fundamental, é essencial para a sobrevivência da humanidade. E agora eu quero trazer a água dentro do contexto da palavra, dentro do contexto da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, vai se falar minimamente 300 referências falando da água. Mais 80 referências que vão trazer como a água no formato da chuva. E quais são esses 380 contextos? Um deles vai ser o quê? A destruição. O poder da água de destruir. Sabe onde nós vemos isso? Vemos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Quando Deus fala com Noé para preparar a arca, que ele mandará o dilúvio para exterminar a humanidade pecaminosa. A água como limpeza, a água como purificação. Lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 18, Deus vai falar com Moisés que os sacerdotes, antes de entrar no lugar do santo, do santíssimo, eles tinham que se lavar. Eles tinham que lavar as suas mãos e os seus pés para estarem mediante a poderosa presença de Deus. Não apenas se lavar e se limpar fisicamente, mas espiritualmente. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles passavam por um período de purificação, de dedicação exclusiva. Quando eles eram solicitados, eles tinham que estar limpos. Não apenas o corpo físico, mas a alma e o espírito deles tinha que estar purificado para estar na presença de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 8, vai trazer a água como uma bênção. Bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore plantado junto ao ribeiro, que suas folhas não secam e nem deixa de dar frutos. Aqui Jeremias está falando
que o homem que confia no Senhor é como uma água plantada ao ribeiro, uma árvore plantada ao ribeiro. Sabe por quê? A árvore que está perto da fonte, ela não tem a preocupação com a seca. Ela não tem a preocupação com o que vem, porque ela está ligada à fonte e constantemente ela florescerá. E aqui nós vemos a água no contexto da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E para ir entrando na nossa mensagem, eu quero trazer para vocês a água como a fonte da vida eterna. A água como a fonte de vida que é o próprio Senhor. E aí, lá em Salmos 42, vai falar assim: assim como a corça anseia por água, assim é a minha alma que anseia por ti. A corça, ela é um mamífero. Ela é um mamífero que é do cervo. É o Bambi, gente, do desenho animado. É o veado. E aí, qual é a característica dessa corça, do cervo? Ele é um animal, ele é um mamífero altamente, que tem uma agilidade muito grande. Ele tem uma habilidade muito grande, ele tem uma rapidez. E essa rapidez dele faz com que ele consuma mais água. E para ele consumir essa água, para ele alimentar o seu corpo físico, o olfato dele é preparado para identificar aonde há água. É por isso que o salmista está se comparando, a alma dele à corça. Por quê? Porque a corça, ela é sedenta. E ele está falando: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede em buscar a Deus. E o nosso texto está em João, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 19, que vai dizer assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu dou-lhe será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá chamar o seu marido e volte. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem
não é seu. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Amém? Esta passagem é uma passagem muito ministrada e cheia de riquezas. Algumas coisas me chamaram a atenção no momento que eu meditava nessa palavra. O primeiro ponto: existia um conflito entre os judeus e samaritanos. A história conta que Jesus estava indo para Galileia e o caminho mais curto até Galileia era passando por Samaria. E existia Jesus cansado, era quase meio-dia, num sol, um calor, porque aquela região era calorosa. Jesus para no poço. Mas não era por acaso, porque ali havia uma pessoa. Havia uma mulher que todos os dias buscava água, sempre naquele horário. E Jesus, quando chega até aquele poço e se depara com aquela mulher, ele pede água para ela. Mas algo separava a mulher samaritana de Jesus. Um conflito. Os samaritanos não se davam com os judeus por diversas questões étnicas, porque os samaritanos eram mestiços, por questões religiosas, porque os judeus diziam que a adoração a Deus tinha que ser em Jerusalém, e os samaritanos diziam que tinha que ser ali, porque os samaritanos, eles adoravam deuses, porque os samaritanos se contaminavam, porque os reis que passaram naquele período não adoravam a Deus. Então existia um conflito entre esses dois. Muitos judeus haviam passado por aquele poço, mas aquele povo de Samaria, aquela mulher de Samaria, era uma mulher esquecida, era uma mulher reclusa, era uma mulher repudiada, não apenas pela sua sociedade, mas pela sociedade vizinha. Não apenas era rejeitada pelos samaritanos, porque aquela mulher já havia tido 5 relacionamentos, mas também pelos judeus. E esse é o primeiro ponto. Quando aquela mulher se depara com Jesus, que ela olha, ela questiona: você, um judeu, pedindo água para uma samaritana? E aí já se quebra a primeira barreira. Porque Jesus, um judeu, vai até aquela mulher. Mas Jesus, ele queria oferecer para aquela mulher a fonte de água viva. Jesus, ele queria saciar a sede daquela mulher. Jesus chega até aquele poço para saciar a sede física e descansar, mas ele iria entregar a vida eterna. Ele iria restaurar, ele iria curar, ele iria libertar, ele iria saciar não apenas uma mulher, mas um povo, uma nação. Uma sociedade, porque aquela mulher seria a primeira a experimentar quem era Jesus Cristo. Ela seria a primeira a ter a sua sede saciada. E o segundo ponto é: aquela mulher não conhecia quem estava falando com ela. E aqui fala: se você conhecesse o dom de Deus. Aquela mulher olhou para Jesus e pensou que ele era apenas um judeu.
mas ele era o próprio Deus que estava ali a oferecer vida eterna, vida nova. Aquela mulher não tinha o conhecimento do poder, da autoridade de Jesus Cristo. Aquela mulher estava apegada apenas ao detalhe de que Jesus era um judeu e queria passar por ela desapercebido. Mas Jesus tinha algo mais. Jesus queria conduzir a mulher samaritana à verdadeira necessidade da vida dela. Jesus queria conduzir aquela mulher não a uma necessidade física, mas sim a uma necessidade espiritual. Porque todos os dias aquela mulher ia até o poço de Jacó em busca de água para saciar a sua sede física. Porque 70% do nosso corpo precisa de água. Ela estava indo ali para suprir essa necessidade. Mas Jesus queria mostrar para ela que existia uma necessidade ainda maior. Que existia algo que até aquele momento aquela mulher não havia dado conta. Que existia a necessidade da salvação. Que existia a necessidade de se falar da vida eterna. De provar da água que sacia a sede permanentemente. Sede a qual aquela mulher tomaria e não voltaria mais àquele poço. Jesus estava trazendo nesse momento a consciência da necessidade do mundo espiritual, da vida celestial. Porque a única realidade daquela mulher era a necessidade física. Muitas vezes nós estamos presos a essa necessidade. Muitas vezes nós estamos 100% do nosso corpo, alma e espírito preso às necessidades cotidianas. E esquecemos que a prioridade é a vida eterna. E esquecemos que nós estamos aqui como forasteiros, estrangeiros, que a nossa morada não é aqui. Nos apegamos a trabalho, nos apegamos à família, nos apegamos às circunstâncias do dia a dia, mas esquecemos de Jesus. E aquela mulher, era esse o contexto dela. Ela estava todos os dias preocupada com a necessidade física. Na mente dela não existia uma vida eterna. Ela não tinha esse conhecimento, ela não tinha essa consciência. O outro ponto que eu quero trazer é a realidade daquela mulher. Aquela mulher chegou até o poço de Jacó pela necessidade de suprir a sede física. De tirar água para levar para os seus afazeres cotidianos. A única realidade que ela conhecia, a única água que ela tinha bebido até então, era essa. A única fonte de água que a mulher samaritana conhecia era o poço de Jacó. Ela não conhecia outra fonte de água. Ela não tinha outro tipo de sede até Jesus chegar naquele poço. Até Jesus questionar a sede daquela mulher. E nesse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, os dois falam idiomas diferentes.
Jesus está oferecendo água da vida. A mulher está presa à água terrena, à necessidade física. Ela e Jesus não estavam se entendendo, porque Jesus falava uma coisa e ela entendia outra. Olha por que ela fala isso. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. Aquela mulher não via outra necessidade. Mas Jesus continuou falando com ela. Mas Jesus continuou ministrando a ela. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Ela falando com Jesus. O nosso Pai que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Aqui a gente vê claramente que Jesus falava uma coisa e a mulher entendia outra. Era preciso alinhar o linguajar. Era preciso alinhar a necessidade. Porque aquela mulher estava presa à necessidade do físico, do estômago dela. Mas Jesus não iria mostrar para ela dessa maneira. E ela vai falar: então me dá dessa água. Eu quero dessa água. E Deus vai usar da sua vida pessoal para fazer aquela mulher entender a real necessidade dela. Quando ela pede e fala com Jesus: eu quero desta água. Eu não quero mais voltar ao poço para retirar água. Eu quero essa água que sacia a minha sede, para eu não mais precisar vir todos os dias a esse poço. Jesus vai falar com ela: mulher, vá buscar o seu marido. Quando Jesus fala: mulher, vá buscar o seu marido, Jesus não estava apontando o pecado daquela mulher. Jesus estava aproximando aquela mulher ainda mais para Ele. Jesus estava fazendo aquela mulher entender a sua real necessidade. E ela vai responder a Jesus: Jesus, eu não tenho marido. E Jesus afirma: bens é verdades o que dizes, porque até o que tens agora não é teu. A partir desse confronto, a partir desse momento em que Jesus usa um minucioso detalhe da vida dela. Sabe o que se passava na cabeça daquela mulher? Um judeu desconhecido, que não sabe quem eu sou, sabe e fala agora profundamente coisas minuciosas do meu ser, coisas minuciosas da minha essência, porque ela nunca havia visto Jesus, ela nunca havia se deparado com Jesus, mas agora Jesus estava trazendo algo da vida pessoal daquela mulher. E ela vai dizer: agora eu sei que tu és o profeta. Porque foi necessário Jesus trazer a consciência à mulher samaritana da sua necessidade. Foi necessário Jesus aproximar aquela mulher dele, para que ela pudesse entender
que ele não estava falando daquela água que estava sendo retirada no poço de Jacó, mas ele estava falando dele, da água da vida eterna, daquele que sacia a sede, daquele que você se enche e quando se enche, transborda. Nesse momento, nesse ponto, foi o ponto crucial. Porque a mulher passa a enxergar que ela necessita da vida eterna. De que ela necessita de uma água que não está naquele poço. Que ela precisa se encher de outra fonte. Que ela precisa buscar outra fonte, que não aquela fonte de Jacó. Porque aquela água ali não mais saciaria a sede dela. Ela entende a necessidade de estar ligada à fonte, de beber a água da fonte certa. Porque na pressa, nós nos pegamos presos às nossas necessidades básicas. E assim estava aquela mulher. E muitos de nós estamos muitas vezes como aquela mulher na beirada do poço. Não estamos vendo a necessidade, a importância da vida eterna. Estamos apenas indo buscar em fontes secundárias. Estamos nos enchendo de uma água que não sacia a nossa sede. Aquela mulher, por muito tempo, ela buscou saciar a sua sede em uma fonte que não era Jesus. E por muito tempo, eu e você também buscamos saciar a nossa sede em uma fonte que não é Jesus. Aquela mulher, quando conversa com Jesus, ela conhecia apenas uma fonte. A realidade dela era aquela, não havia outra. Mas quando Jesus a confronta, a realidade dela é outra. Ela se depara agora com uma outra fonte, com uma outra necessidade. E quantas vezes eu e você estamos buscando água na fonte errada? Jesus está nos perguntando nesta manhã, qual é a fonte que você tem ido matar a sua sede? Qual é a fonte aonde você tem ido retirar água? É por isso que você tem voltado. É por isso que a sua sede não está sendo saciada. Porque você está buscando saciar a sua sede em uma fonte errada. Nós buscamos saciar a nossa sede em relacionamentos. Aquela mulher, por muito tempo, buscou saciar a sede dela em relacionamentos. Nós buscamos saciar a nossa sede no trabalho, colocando o trabalho em primeiro lugar, porque é ele que vai nos dar as coisas, no nosso ponto de vista. Porque é ele que vai suprir as nossas necessidades. E por diversas vezes, por muito tempo, a nossa fonte é o trabalho. Por muitas vezes, pessoas buscam saciar a sua sede na família. Se apegam no pai, na mãe, nos filhos, no marido. E faz daquilo ali a sua fonte. Mas Jesus está nos dizendo que existe apenas uma fonte. Que existe apenas uma água. Muitas pessoas saciam sua sede em vícios.
Muitas pessoas estão saciando a sua sede, buscando em fonte de vícios. Até mesmo nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, até mesmo nós que conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, muitas vezes nos deparamos buscando saciar a nossa sede no serviço ministerial, no trabalho para Deus, e esquece de alimentar. Muitas vezes nós que estamos na casa do Senhor, estamos saciando a nossa sede no fazer e não nele. E o Senhor hoje, Ele está nos chamando, nos convocando, nos alertando, nos exortando, nos orientando a abrir os nossos olhos em qual fonte você tem ido. Muitas vezes a fonte que você está se alimentando é o telefone. É a rede social, é da mentira. E o Senhor está nos dizendo nesta manhã: eu sou a fonte, eu sou a água, eu sou. É por isso que nós voltamos sempre à fonte, porque estamos indo a uma fonte errada. A nossa visão é a necessidade física, mas Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai a fonte de vida eterna, buscai a água que sacia a sua sede, que eu acrescentarei. Não é a sua força física, não é a sua família, não é o seu marido, não é o seu noivo, não é o seu namorado, não é o seu amigo, não é o seu companheiro de trabalho, não é a sua profissão, é Jesus Cristo, é Ele, o autor e consumador da salvação. É Ele que vai te encher, é Ele que vai matar a sua sede, é Ele que vai te preencher. Não é nada desta terra, é somente Jesus. E eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã, a nós que estamos na casa do Senhor, a nós que ministramos a palavra do Senhor, a nós que trabalhamos para o Senhor e que muitas vezes faz disso a fonte. Mas Jesus está dizendo: o trabalho não é a fonte, o ministério não é a fonte, o fazer em meu nome não é a fonte, eu sou a fonte. Se você não entender que Jesus Cristo é quem sacia a sua sede e está tentando saciar a sua sede em trabalhar, em fazer na casa do Senhor, você está equivocado. Porque nós muitas vezes olhamos e pensamos: por estar fazendo no nome do Senhor, eu estou alimentada. Mas é preciso conhecer.
É preciso ir à fonte. É preciso ir à fonte. É preciso buscar. Por isso o salmista fala: assim como a corça anseia por água, a minha alma e a sua alma, ela tem que estar sedenta na busca de Jesus Cristo. Ela tem que estar sedenta todos os dias, todos os dias. Nós temos que estar voltados, entregues na busca do Senhor Jesus. Porque é essa busca, é esta sede, é esta fome que vai nos levar ao conhecimento de Jesus Cristo, que vai nos levar à vida eterna, que não vai permitir que nós ficamos acomodados, que não vai permitir que nós nos paralisemos, retrocedemos. Porque uma vez que você prova da água chamada Jesus Cristo, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O seu ser, a sua essência, não necessita de mais nada. Você se enche completamente, que nada mais importa do que estar na presença de Jesus. Nada mais tem significado, nada mais tem peso do que estar na presença de Jesus, do que estar na busca de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo sinais dos últimos dias. A palavra vai falar que os sinais dos últimos dias é como uma mulher em dores de parto. Sabe o que isso significa? O trabalho de parto é dividido em duas etapas: período passivo e ativo, ou expulsivo. O início das dores é aquelas, as mulheres que já têm filhos, elas vão entender muito bem isso. É aquelas contrações iniciais. Uma contração ali, outra lá. Não tem um ritmo certo, não tem uma frequência certa, mas ela está ali. Ela vem, vai, volta, e o corpo vai se preparando. Nós estamos vivendo esse período. O período passivo. As contrações já estão aí. A violência, a falta de amor, a promiscuidade, o pecado já está aí. As guerras, os conflitos, já está tudo aí. E a gente já está sentindo isso. Mas ainda vai chegar o período ativo, o período expulsivo, onde tudo se intensificará. E é por isso que você e eu precisa estar ligado na fonte, bebendo da água da vida. Porque só assim nos manteremos firmes e constantes. Só assim entenderemos aonde é que estamos. Só assim não iremos buscar fontes secundárias, mas iremos ser saciados em Jesus Cristo. Precisamos parar de ir a fontes equivocadas. E aquela mulher entendeu o recado que Jesus disse. É tão interessante que foi preciso Jesus trazer algo da vida pessoal dela para a mulher entender que existia algo mais. Mas ela entendeu de uma maneira tão intensa que aquela mulher, ela não apenas bebeu da água
não apenas foi até a fonte, saciou a sua sede, mas aquela mulher volta para Samaria. Aquela mulher volta para o seu povo. E quando aquela mulher sai da cidade e vai até o poço, ela vai de uma maneira. Ela vai para matar a sede física. Mas ela encontra Jesus. E agora ela vai fazer o caminho contrário. Agora ela vai sair da fonte e vai voltar para a cidade. Ela foi com uma sede física e volta com uma sede espiritual. Volta saciada pelo próprio Jesus. Essa mulher volta tão cheia que essa mulher não se contém. Ela fala: eu encontrei uma fonte de água viva. Eu encontrei uma fonte de água que transforma. Eu encontrei uma fonte de água que saciou a minha sede. Venha conhecer a minha fonte. Aquela mulher não só se encheu, mas aquela mulher transbordou. Porque aquela mulher foi levar Jesus às outras pessoas daquele povoado. Sabe por quê? Jesus é a fonte de água viva. Olha o que vai falar em João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele não quer só saciar a nossa sede, mas ele quer que em mim e em você seja uma fonte de vida. Ele quer que de mim e de você jorre a água de vida eterna. Porque Jesus está preparado, Jesus está dedicado, Jesus está exclusivamente voltado na nossa salvação. Na minha e na sua e de todos aqueles que estão lá fora se alimentando e bebendo de fontes secundárias. Então eu e você que fomos cheios da água de Jesus, eu e você que estamos ligados à fonte de água vida que é Jesus, temos um dever, temos uma obrigação, porque não sou eu que estou dizendo, mas é Jesus, aquele que bebe da minha água, fonte de água viva jorrarão dele. Jesus não quer apenas saciar a minha e a sua sede por uma necessidade nossa egocêntrica. Não. Ele quer saciar a nossa sede porque Ele tem pressa de levar a vida eterna. Ele tem pressa de trazer as pessoas para a fonte certa. Eu e você bebemos e fomos saciados na fonte. Eu e você temos que ser uma fonte jorrante de água de Jesus. Não parando por aí, João capítulo 7, versículo 38 vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu creio que boa parte das pessoas que estão aqui essa manhã
já reconheceram Jesus como o único, suficiente Salvador da vida delas. Isso significa que você crê em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, rios de vidas têm que fluir a partir de você. E o Senhor está te perguntando esta manhã: o que está fluindo de você? São rios de vida? O que você está distribuindo é uma fonte de água viva? Porque a partir do momento que nós temos Jesus, não sou eu, é a Escritura, é Jesus que está falando. Fonte a jorrar de vida eterna. Rios de água viva. Eu e você somos rio, somos fonte, que levará Jesus às pessoas. E o que você tem feito? Você tem levado água viva. Você tem sido uma fonte que está jorrando água viva. Porque no momento que o Senhor, Ele sacia a minha sede e a sua sede, Ele nos torna uma fonte dele. Porque nós estamos ligados à fonte que se chama Jesus Cristo. Você precisa ser uma fonte. Você precisa jorrar a água da vida. Porque você está ligado à própria fonte. E muitas vezes nós estamos brincando de servir a Jesus. Muitas vezes nós estamos brincando de sermos embaixadores do reino de Deus. As pessoas estão padecendo. As pessoas estão padecendo sem o conhecimento de quem é Jesus. As pessoas estão perdidas no pecado. Porque muitas vezes eu e você não somos a fonte que está jorrando água. E deveríamos estar jorrando. Porque fomos cheios, fomos saciados. Jesus, Ele quer despertar a igreja. Jesus, Ele quer despertar o povo dele. Jesus quer preparar o povo dele. Não só apenas para a vida eterna, mas para levar a vida eterna. Eu e você precisamos ser uma fonte de vida eterna. Eu e você precisamos ser a água da vida eterna. Não podemos perder tempo. Temos que estar preparados. Eu sempre falo, crente não anda com a cara para o ar. Crente não anda desapercebido. Você tem que estar preparado como um guerreiro para a batalha. Sabe por quê? Até aquela mulher, quando teve o encontro dela com Jesus naquele poço, ela voltou para aquele lugar aonde ela morava e levou Jesus Cristo. E transformou não só a vida dela, mas aquela sociedade. Samaria estava perdido. Samaria estava entregue ao pecado. Mas aquela mulher agora volta e leva a Jesus. Aquela mulher agora traz aquele povo a conhecer aquele que saciou a sede dela.
Eu e você temos o dever de trazer as pessoas à fonte correta. E para terminar, eu quero compartilhar um testemunho. O porquê não podemos perder tempo. Logo quando eu cheguei aqui, que eu voltei para o Brasil, que eu cheguei em Ipatinga, meu primeiro trabalho foi num posto de saúde. E eu fui trabalhar nesse posto de saúde, e eu estava ali no consultório atendendo um paciente, e a gente conversando, eu dei o tratamento, e em certo momento, esse paciente vira para mim, eu falei com ele assim: Senhor, o Senhor precisa cuidar da saúde do Senhor. Porque a saúde do Senhor está indo de mal a pior. O Senhor tem que fazer uma dieta. Tem que tomar o remédio da pressão. O Senhor está diabético. Vai ter que usar insulina. Tem que cuidar. Ou o Senhor cuida, ou o Senhor vai ficar sem saúde até morrer. Ele olhou para mim. Aí eu perguntei: o senhor está entendendo o que eu estou falando? Estou, doutor. Então tá bom. O senhor vai cuidar da saúde? Vou, doutor. Não sei que rumo a nossa conversa chegou. Ele virou para mim e fala bem assim: não, eu vou cuidar, porque eu já fui até curado de um câncer. Aí eu falei: epa, Jesus tem algo aqui. Eu falei: é mesmo? Que bênção. Pois é, então cuida da saúde do Senhor, porque o Senhor é templo do Espírito Santo. Não, doutora, porque eu era agente penitenciário, eu pregava para os detentos. Muitos detentos foram libertos pela minha palavra, pela palavra que o Senhor me deu. Mas hoje eu não quero saber nada de Jesus. Hoje eu estou afastado do caminho do Senhor. E eu ouvindo. E ele falou: hoje eu não quero nada mais saber de Jesus. E eu fiquei caladinho. Esperei ele desabafar. Ele terminou de falar. Eu falei: moço, aqui terminou a nossa consulta. Aqui está a receita do senhor, os exames do senhor, e o senhor vai voltar em alguns dias com o resultado do exame. Aqui a nossa consulta terminou. Mas agora, se o Senhor me permitir, eu tenho umas 3 palavrinhas para falar com o Senhor. Eu poderia me deter. Muitas vezes eu me detive. Não, eu estou no consultório. Aqui eu não tenho liberdade de falar de Jesus. Aqui eu tenho que ter uma ética profissional. Não posso falar de Jesus. Aqui não é todo mundo que quer ouvir falar de Jesus. Eu falei: terminou a consulta, mas se o senhor me permitir, eu quero falar 3 palavrinhas com o senhor. E Jesus ainda está me dando assim, um pouquinho de mansidão nas palavras. Eu olhei para ele e falei assim: moço, é o senhor que me falou que era ministro da palavra do Senhor e que não quer saber de Jesus, né? Ele é, doutor. Pois é, eu vou dar só um recado para o senhor. O senhor sabe, né, que se Jesus voltar agora, o senhor vai queimar no fogo do inferno. E eu não vou ter meias palavras para falar com o senhor, porque é o senhor que está falando que era ministro de Jesus. Então o senhor conhece mais a palavra do que eu. O Senhor tem mais conhecimento de Jesus do que eu, porque o Senhor está me afirmando que era ministro, que levava e que não quer saber de Jesus. E eu estou aqui só para te dar um recado: se o Senhor morrer agora, o Senhor vai queimar no fogo do inferno. Você
provou dos milagres, das maravilhas de Jesus, o Senhor foi liberto, o Senhor foi curado, e agora o Senhor está me dizendo que não quer saber de Jesus. Tudo bem, mas o Senhor já sabe para onde vai, né? Tá certo. Mas eu também tenho uma coisa para falar com o Senhor. Se o Senhor quiser voltar para Jesus, agora, nesse minuto, nesse segundo, se o Senhor quiser voltar para Jesus agora, o Senhor quer voltar para Jesus ou o Senhor quer queimar no fogo do inferno? O Senhor quer retroceder os caminhos que o Senhor fez? O Senhor quer voltar a ser aquele que vai levar a palavra, aquele que vai levar pessoas para o reino de Deus? O Senhor quer voltar a ser aquele que vai provar das maravilhas do Senhor, aquele que vai ser curado, liberto, restaurado, resgatado? Você quer ser de volta aquele que não mais vai me dizer, eu não quero Jesus, mas aquele que vai dizer, eu sou louca, alucinada, apaixonado por Jesus? O Senhor quer? Porque se o Senhor quiser, eu vou fazer uma oração com o Senhor aqui agora, e o Senhor vai voltar para Jesus. Isso eu no posto de saúde. Os pacientes lá fora esperando. Eu quero, tá. Senhor Jesus, aqui nós estamos, porque a palavra do Senhor, ainda falei com ele, a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, que Ele se faz presente. E Jesus está aqui agora. Se Jesus está aqui agora, eu vou fazer a oração, o Senhor vai voltar para Jesus. O Senhor vai sair dessa consulta e de noite vai procurar uma igreja para congregar. E eu orei com aquele homem. E nunca mais eu vi ele. Nunca mais. Não sei que rumo levou esse paciente. Não sei aonde ele está hoje. Mas eu sei te dizer que eu e você não podemos perder tempo. Aquele homem era uma vida que estava sendo perdida. Aquele homem, por diversas circunstâncias, problemas, fizeram que o amor dele por Jesus se esfriasse. Fez com que ele, em um determinado momento da vida dele, parasse. Mas eu entendi que eu tenho que ser a fonte ligada a Jesus. E eu entendi que se eu estou ligada a Jesus, que é a fonte de água viva, se eu estou bebendo uma água que saciou a minha sede e gerou em mim um rio, eu não posso deixar esse rio ficar estancado. Eu não posso deixar a água virar um poço. Eu tenho que deixar a água fluir. Eu tenho que deixar a fonte de vida fluir. Eu preciso que as pessoas sejam submergidas por essa água. Porque Jesus, ele veio como redentor da humanidade. Ele veio para que toda a humanidade tenha acesso à vida eterna. Ele veio para que toda a humanidade tenha sua sede saciada. Então, é nosso dever levar a fonte de água viva até as pessoas. É nosso dever, como igreja, resgatar aqueles que estão feridos com a igreja. Resgatar aqueles que retrocederam em sua caminhada. É nosso dever levar o autor e consumador dos céus até ele. Fique de pé.
Eu quero orar com vocês para encerrar a palavra. Quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, Ele me trouxe algo. Nós precisamos ser a fonte que vai levar Jesus às pessoas. Na minha caminhada, no meu dia a dia, eu tenho visto pessoas feridas que estão ferindo pessoas. Eu estou vendo pessoas que retrocederam em sua caminhada com Jesus, porque a igreja não está se enchendo, porque a igreja não está sendo o rio que flui, porque a igreja não está sendo a fonte. Nós precisamos jorrar a água viva que existe dentro de nós. Precisamos levar Jesus Cristo aos cativos, oprimidos, aos enfermos. Precisamos levar Jesus àqueles que estão perdidos. A igreja não pode se conter, a igreja não pode parar, porque a igreja é o corpo do próprio Jesus. É ela que vai caminhar ao encontro de Jesus. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui essa manhã conhece alguém, ou que está afastado do caminho do Senhor, ou que retrocedeu em sua caminhada, ou que está cego pelo pecado, ou que ainda não experimentou das maravilhas de Jesus. Pessoas que estão indo em outras fontes, e eu e você estamos fechando os nossos olhos e permitindo elas se encherem de água secular. O Senhor quer que nós jorramos a água da fonte da vida. O Senhor nos chama a levar o nome dele, a sermos o representante dele. Não seja apenas um lago, não seja apenas uma gota de água, mas seja a fonte que vai jorrar. Seja a fonte a qual Jesus levará vida até as pessoas. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, reconhecendo que não somos nada sem Ti, reconhecendo, Jesus Cristo, que nós somos falhos, pobres, pecadores, contaminados, reconhecendo, Senhor Jesus, que se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua fidelidade, estaríamos perdidos. Estamos aqui, Senhor Jesus, nos colocando à disposição, nos colocando, Senhor Jesus, ligados à fonte. Não queremos ser, Senhor Jesus, apenas gotas que respingam nas pessoas, mas queremos ser águas que submergirão as pessoas até você. Queremos ser, Senhor Jesus, fontes de água viva, porque o Senhor falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão águas de vida. Nós queremos ser, Senhor Jesus. E se você quer ser essa fonte
fonte de água viva. Se você quer ser a água que submergerá, a água que levará Jesus às pessoas, declare isso no seu coração. Saia daqui diferente. Saia daqui ainda mais ligado na fonte. Saia daqui sedento de conhecer a Jesus Cristo. Saia daqui como aquela mulher samaritana que chegou com uma necessidade, mas voltou com a vida eterna. Que chegou pensando apenas no seu físico, no seu emocional, mas saiu falando de Jesus, saiu levando a Jesus. Aquela mulher não só matou a sua sede, mas se tornou uma fonte de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Somos gratos a Deus pela vida da tua filha, a forma como o Senhor a usou grandemente nesta manhã, para tocar em cada coração aqui presente. Que o Senhor continue revestindo-a do teu poder, da tua autoridade, e que ela possa, Senhor, ser canal, como sempre foi, e hoje foi demonstrado, canal de bênção nas tuas mãos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar um instante, queridos, aproveitando a palavra da Vanessa. Se alguém está hoje aqui e quer realmente entregar sua vida nas mãos de Jesus, isso é pessoal, isso é muito íntimo, é você com Deus, é você dizer o seguinte: eu quero. E ninguém vai tirar de você essa convicção. Eu só pediria uma coisa, que você se identificasse para alguém que está ligado a você. Se você, por exemplo, é legendário, então se identifique para um dos legendários dizendo o seguinte: olha, eu realmente entreguei minha vida nas mãos de Jesus. Se você está ligado a uma célula, frequenta uma célula, faz isso também. Chega para o líder da célula e fala assim: olha, naquela manhã, Deus falou muito ao meu coração, e naquela manhã eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. E esse líder de célula com certeza vai estar abençoando a sua vida, vai tomar o seu nome, seu contato direitinho, para a gente continuar orando por você. Eu sei que nesta manhã Deus está salvando gente. Tenho convicção que nesta manhã pessoas desviadas estão voltando para o caminho do Senhor, como aquele homem do testemunho. Ela não sabe o resultado, também pouco importa. Importa é se ele voltou para Jesus ou não. Eu acredito que depois de uma palavra forte, incisiva, como a da Vanessa para aquele homem, tenho certeza que ele voltou para Jesus. Amém? Queridos, vamos aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem aqui na Escola Bíblica Dominical, orar pelo senhor Pedro, é pai da Sandra, que trabalha no berçário. Levante comigo uma das mãos e vamos orar, ele está precisando de cura. Deus, nós estamos orando pelo senhor Pedro nesse instante. Que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, tem nas suas mãos a vida e a morte. Que o Senhor forneça para o seu Pedro a vida. Nós queremos orar e profetizar na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, existem igrejas que saíram da gente, saíram assim, são filhas, igrejas que nós geramos e distribuímos assim como se fosse igrejas independentes, e são independentes. Uma dessas igrejas é a Igreja Batista Shalom. Ela começou no bairro Ideal com uma célula, depois passou para ser um núcleo, uma congregação, e eu fui incentivando o pastor Wagner Bretas, e falei com ele mesmo: olha, o dia que você achar que já está na hora de organizar em congregação, a gente organiza.
O dia que você achar que está na hora de organizar a igreja, a gente organiza. E organizamos a Igreja Batista Shalom. Eu não sei a quantidade, mas a Igreja Batista Shalom, depois dela, nasceram mais ou menos, eu não tenho a quantidade exata, mais ou menos umas 17 igrejas ou mais, no Brasil e fora do Brasil, lá no Peru, por exemplo. Mas o pastor Wagner tem a mesma visão que eu tenho, está liberando todas essas igrejas, cada uma agora vai ter o seu CNPJ próprio, cada igreja vai ser independente. Igreja Batista Shalom, por exemplo, do Ipaba, já organizou mais 3, a do Ipaba já organizou mais 3, Shalom organizou Ipaba, Ipaba organizou mais 3, e o Wagner, além da gente ter essa ligação ministerial, pastoral, ele também é meu cunhado, casado com a Rosaura, e ele me convidou hoje para estar pregando lá na Igreja Batista Shalom, por ocasião do 29º aniversário daquela igreja. Eu não poderia dizer não. Então eu estarei pregando hoje lá na Igreja Batista Shalom. Queria que vocês me cobrissem de oração. Por isso que eu vou pedir para que vocês orem por mim. E o culto hoje será dirigido aqui pelo Espírito Santo de Deus, mas o pastor Felipe é quem vai ficar com a responsabilidade de todo o culto de hoje à noite, inclusive celebração de ceia. Venham, apoiem o pastor Felipe, e eu gostaria que vocês orassem por mim, para que eu pudesse ser usado por Deus ali naquele lugar. Por favor, orem daí onde vocês estão. Deus, nós aproveitamos e oramos também pela Igreja Batista Shalom, pelo 29º aniversário que é hoje, Senhor. Oramos pelo ministério do pastor Wagner Bretas, oramos pela Rosaura, oramos, ó Deus, pelas congregações que foram organizadas, oramos por aquele ministério, Senhor. Eu sei que aquele ministério Shalom nasceu para fazer diferença na nossa região, na nossa cidade, fazer diferença, Senhor, no mundo.